E pessoal, vamos falar de tecnologia espiritual, chips, implantes, armas espirituais, miasmas, larvas astrais, elementais autogerados, tá? Porque é importante ter conhecimento dessas ferramentas, desses espaços de patologias espirituais que podem ser assim descritas, ou de situações que lhe impedem, que sejam drenando sua energia, que lhe impedem o crescimento, que lhe impedem de ser livres. Muitos manifestam até patologias físicas decorrentes de chips, implantes, armas espirituais, miasmas, larvas astrais, tecnologia espiritual negativa. Estamos num plano que ele ainda é dominado pela negativa, a terceira dimensão, né? E tem muitas tecnologias, muitos seres espirituais, seres negativados que estão operando nesse plano, muitas consciências, povos estelares, inclusive, povos espirituais, ou mesmo desdobramentos da energia humanas, ou seres caídos, inteligências caídas. Para quem quer ter conhecimento a respeito disso, procure ler o livro Chaves de Enoque, As Chaves de Enoque, de J.J. Hurtak. Não é um livro fácil, eu mesmo estou na minha 11ª leitura desse livro. Sim, tem muita gente que reclama que eu falo muito rápido, mas não é a rapidez do meu falar que traz dificuldade de compreensão, é o conteúdo. Porque eu tenho muito conteúdo espiritual, né? Eu tenho uma consciência muito expandida. Além de estudar muito, eu experiencio muito abrindo portais dimensionais e, na prática, estudando o que é as dimensões, operando nas dimensões para os resgates. A questão da tecnologia espiritual negativa, ela é bem delicada. Tem pessoas que manifestam patologias físicas, bloqueios, seja de prosperidade, seja na vida profissional, seja na vida emocional, por conta de chip e implante que estejam drenando a sua energia, por conta de contratos decorrentes deles também, que é uma coisa muito simples de ser realizada, mas que pode produzir muito dano, inclusive levar à morte, não só a morte espiritual, a morte física, tá? É desenvolvimento de... a energia que fica completamente drenada, a pessoa precisa alterar a alimentação, a pessoa precisa passar por procedimentos cirúrgicos, fica trabalhando com a medicina tradicional apenas num espaço paliativo, porque a medicina tradicional não tem esse nível de consciência e conhecimento, então trata o corpo, os sintomas físicos, não tem a capacidade de ainda, né, tá nesse espaço de desenvolvimento, de tratar a alma, de tratar as questões de dispositivos dos corpos, né? Nós temos 4 corpos inferiores, né? O astral, o mental inferior, o emocional, né? E então o corpo físico, tá? O corpo kármico. Então, assim, tem muito essa questão de um trabalho para realmente de cura real, um trabalho que considere os elementos dos corpos e a tecnologia existente, o desenvolvimento nesse sentido, que vai além das questões do corpo físico, além das questões científicas, né, que a ciência já provou, porque a ciência ela precisa de um desenvolvimento muito grande ainda, já que ela parte de tudo aquilo que não pode ser provado não é real, não existe, tudo aquilo que não pode ser provado, documentado, não é real. Quando que, além dos nossos 5 sentidos, existem tantas questões que ainda não puderam ser provadas, e todo o centro daquilo que é novo, daquilo que é profundamente transformador, ele vai ser aquilo que ainda não é conhecido e que será revelado e trazido para esse planeta. Por quê? Tudo já existe nas outras dimensões, toda uma tecnologia espiritual positiva também, que é preciso se permitir ancorar e estruturar nesse planeta para que as pessoas estejam num espaço de proteção maior. Então é muito importante você ter a proteção de uma egrégora espiritual, muito importante você fazer orações, decretos, você estar no lado da força. Por que a gente está na dualidade? Então quem não está no lado da luz é muito vulnerável. Não é que está contra a luz, está vulnerável aos ataques espirituais. É muito simples você adquirir uma tecnologia espiritual negativada, tá? É muito simples também você criar uma tecnologia espiritual negativada, que são as formas pensamento, formas sentimento, elementais autogerados negativos que trazem patologia. Tem pessoas, por exemplo, que eu já atendi que tem um mental tão denso, tá? É violeta, preto, é muito escuro. O campo mental, o corpo mental, porque excesso alimentar, o excesso de pensamento negativo, vida após vida,
que vai criando formas mentais negativas. Aí a pessoa vai ter patologia, né? Seja labirintite, tá? Seja patologias até mesmo do sistema nervoso acaba afetando, mas principalmente as psicológicas, psiquiátricas, ansiedade, depressão, tá? Além de várias outras patologias que vêm decorrente da questão do mental, do corpo mental, que está muito denso, ok? Então, nós criamos, tudo é co-criado, nós somos co-criadores, tendo consciência disso ou não, e aquilo que nós escolhemos alimentar é aquilo que vai produzir a reverberação e a construção de algo, assim como aquilo que a gente escolhe fazer todos os dias. Se a gente escolhe estudar, se a gente escolhe se especializar, se a gente escolhe trabalhar, a gente pode estabelecer um nível de crescimento, de prosperidade, abundância, de existência mais confortável e digna. Se a gente escolhe não fazer nada, se dedicar, né, a ociosidade ou mesmo aquilo que é ilícito, a gente vai colher também um espaço de limitação muito grande, tá? Então é muito importante entender que você constrói a sua realidade a partir do seu centro de pensamento, de sentimento, tá? De emoção, daquilo que você escolhe nutrir. É como se você tivesse um diabinho e um anjinho no lado direito e no lado esquerdo do ombro. Aquilo que você escolhe alimentar é aquilo que vai determinar a sua realidade. Por isso que é importante a gente trabalhando muito a pureza do mental, a cura do corpo mental, a cura do corpo emocional, tá? Elementais autogerados de vergonha traz grandes prejuízos e bloqueios na questão de você se defender, na questão de você co-criar matéria, de co-criar um relacionamento feliz. Como é que eu crio um elemental negativo autogerado, que seria, né, abre aspas, fecha aspas, um demônio interno, tá, do seu próprio campo, que você criou aquela forma para você poder lidar com o fato que ele traga muita vergonha relativa à sexualidade, questão de abuso, questão de bullying, questão de uma, né, ou de uma situação de vergonha muito forte que você passou, para poder você conseguir lidar com aquele espaço. Então o seu próprio sistema cria um diabinho que lhe permita operar naquele centro de lidar com uma situação que lhe trouxe um grande trauma, seja nessa ou em outras vidas. Então tem muita gente que tem elemental autogerado de vergonha, por exemplo, que é um diabinho, que ele vai precisar ser transmutado em luz, né? E aí é egrégora espiritual com um poder para que realmente permita que tenha capacidade disso, né? Então assim, é bem interessante que essa questão, o demônio, ele tá dentro, né? Também, não só fora. Aquilo que a gente se conectou, criou ou estabeleceu algum nível de ligação, muitas vezes por um espaço de dor e sofrimento. Não é porque você foi mal e nem nada disso, ok? Então as pessoas precisam quebrar os condicionamentos no que tange a tudo que você carrega na sua frequência, no seu espaço interno, no seu inconsciente, nos seus corpos inferiores, ou está conectado e que está interferindo na sua existência e na sua manifestação, tá? Chip, implante, tecnologia espiritual negativa, basta estar no lugar errado, na hora errada, tudo é portal, tá? Se você estiver no restaurante, tá? Aqui, os donos, né? Que ali existe todo um espaço negativado, tá? Pacto com o anticristo, pacto com extraterrestre, pacto com tecnologia espiritual negativada. Às vezes a pessoa nem tem consciência, mas ela já traz isso de outras vidas também, e é por isso que ela tá ganhando dinheiro naquele espaço, ok? Todo lugar que vende bebida alcoólica, que trabalha nesse centro dos prazeres noturnos, tá conectado com o anticristo, tá conectado com forças trevosas, não tem como, tá? Não tem como estar na luz nesse espaço. Então você bebeu uma cerveja ali, você bebeu um chopp, um vinho, você já pode ser chipado e adquirir uma tecnologia espiritual e que vai começar a comprometer a sua saúde física, a sua saúde emocional, o seu espaço, drenar sua energia. Então você vai acordar muito cansado, você vai começar a manifestar patologia, ter que trocar alimentação, ter que mudar tudo, fazer até cirurgia a nível humano para corrigir determinada patologia que decorre desse chip e desse implante, dessa tecnologia espiritual que você não sabe lidar. Então qual é o melhor espaço de se proteger? Não se colocar em centros e lugares onde possa ter portal negativo. É muito normal nas casas noturnas ter um espelho logo na entrada. Não é por acaso, porque isso abre portal dimensional para os reinos ínferos, para o umbral, para os centros de tecnologia muito negativado. Então todo mundo que vai ali naturalmente vai ser chipado, tá? Naturalmente vai sair com um implante negativo, e aí acaba desenvolvendo um centro de vício, de codependência, de querer cada vez mais, de curtição, e aí acaba se
comprometendo o seu desenvolvimento social, seu desenvolvimento emocional, tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas questões, tá? Então assim, não é porque eu faço apologia que as pessoas se enfim dentro de casa nunca mais saiam, não é nada disso, mas a gente precisa ter critério, entende? E buscar a proteção espiritual e buscar também, né, a leitura do nosso campo energético, o entendimento do que aquilo que a gente está carregando, tá? Por quê? Porque senão você vai manifestar patologia, bloqueio, tá? Um espaço negativado da sua energia ser drenada, de estar alimentando os seres negativos, tá? Então nós estamos numa dimensão que ela é controlada pelos arcontes, tá? Por tecnologia espiritual negativada. Então, quando você tá carregando chip, um implante, um espaço negativo, além de patologia física, você vai manifestar um espaço de inconsciência e patologia espiritual, de adquirir véus de ilusão cada vez mais densos, de ficar preso à densidade, de ficar preso e nutrindo determinada consciência espiritual negativada, tá? Então, existe seres extraterrestres, seres que controlam esse planeta, que controlam os espaços de diversão, os espaços de religião, os espaços de instituição. Isso aqui é óbvio, tá? Então, essa é a Matrix. Então, quando você vai trabalhar num centro de consciência para se libertar da Matrix e para trazer clareza para o seu caminho, de fato, que realmente de que possa permitir um desenvolvimento de uma cocriação, a partir de um centro de transcendência dos padrões da tecnologia, inclusive espiritual, e inclusive autogerada, aí você pode ser livre e feliz e manifestar uma situação de alegria, felicidade e contentamento que a maioria dos seres humanos não consegue neste plano, porque está condicionada a uma existência material cheia de limitações autoimpostas ou que seja gerada pelo meio, tá? Então é muito importante a gente ter conhecimento, buscar o caminho da clareza, da libertação real de todo o centro de condicionamento, de todo o centro de tecnologia espiritual negativa. Chip e implante é muito normal adquirir nos ambientes mais, entre aspas, né? Até, como fala, inocentes, tais como um espaço religioso negativado. Então, a religião, eu não falo mal de igrejas, pelo contrário, mas a religião, existe várias religiões que são controladas por seres negativados. E isso é fato. Isso daí é a verdade, tá? Então, assim, se as pessoas não gostam de ver a verdade, já tá no canal errado, sempre falo. Então, aí você fica condicionado, estabelece um pacto, um contrato, basta estar ali, basta estar no lugar errado, na hora errada, adquire uma tecnologia espiritual que está ali drenando o seu campo, minando a sua energia, usando a sua energia para fins, tá? O que é a energia vital? Ectoplasma é a energia espiritual que só o humano encarnado produz e que tem muito interesse para as inteligências negativas que sobrevivem, é uma moeda. Se você assistir as palestras do Hélio Couto, tem uma palestra chamada O Sexto Sentido, ele explica, né, didaticamente como é que funciona nas outras dimensões, tá? E como que funciona, que aqui é um seringuete, e as dimensões também, né, dos desencarnados é um seringuete, existe comunicação entre os campos, as dimensões dos encarnados e desencarnados, existem, isso é o de menos, né? Comunicação em portais com tecnologias espirituais e consciências espirituais absolutamente negativadas, que sobrevivem, que usa como método de troca o que humano, a energia vital humana, assim como o ectoplasma, que é aquilo que a gente produz. E se você está nutrindo um espaço negativado, uma consciência negativada tecnológica, estelar ou não, tá? Não importa o centro, você está deixando de ter energia, está se condicionando num espaço de inconsciência cada vez pior e que vai manifestar patologias, inclusive física, porque toda doença ela vem de um cunho espiritual, ela já é produzida em decorrência de um pacto, contrato, associação que nos serve ao bem maior, e ela já vem do corpo, dos corpos superiores para o corpo inferior, a manifestação no físico é o último estágio. Então toda cura ela precisa passar por essa cura nos espaços superiores, nos corpos, né, nos 4 corpos inferiores e não apenas no corpo físico, tá? E a partir do centro da causa, da raiz original, da causa primordial daquela patologia, para que você possa ser livre e feliz. Então a tecnologia espiritual ela deve ser combatida, deve buscar a autoproteção, a limpeza espiritual, mas que seja num espaço muito profundo, com a egrégora também que tem esse poder de limpeza, porque não é qualquer uma, de novo,
Para quem gosta de ver o significado espiritual e angelical, veja o significado do número 1441, para que você de fato seja livre e feliz e possa manifestar, vencer medos, vencer condicionamentos, vencer espaços de insuficiência em qualquer nível, vencer toda o centro de estar limitado e condicionado por uma tecnologia espiritual negativada, seja chip, implante, seja elemental autogerado negativo, de qualquer tipo, forma pensamento ou forma sentimento. Muita gratidão, está feito, está selado para que possamos criar apenas elementais de luz, de amor, de prosperidade e abundância e transformar esse planeta, transformar nossa vida pessoal também. Gratidão, está feito, está selado no mais sagrado nome de Deus, eu sou o que sou, gratidão.